Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre funções. Neste vídeo eu vou explicar a atividade 7 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. O caderno é o volume 3. A atividade que fala do estudo das funções são funções polinomial de grau 2. Atividade 7. Identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com concavidade direcionada para cima ou com concavidade direcionada para baixo. Então, só para lembrar, tá? Para a gente verificar que se são equações aqui de segundo grau, né? Ou funções quadráticas. Se, isso aqui é o plano cartesiano, tá? Concavidade para cima é só para lembrar, ele pode ser um U aqui acima do eixo do x, pode ser um U cortando o x duas vezes, tá bom? E a concavidade aqui, ó, direcionada para baixo, vai ser um U para baixo, tá? Ou ele vai ser um U, pode ser cortando aqui o eixo do x, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para explicar melhor essa atividade, a gente não perder tempo fazendo cálculo, vou utilizar o site do GeoGebra, tá? Vou colocar na descrição do vídeo o link do site. O site é esse daqui, ó. No site a gente tem um plano cartesiano, tá bom? Aqui, ó, a linha mais escura é o eixo do x, a linha deitada, né, é o eixo do x, a linha em pé aqui é o eixo do y, tá? E eu coloquei aqui no painel à esquerda todas as funções da apostila e algumas mais para eu estar explicando algumas características. No seu GeoGebra, quando você abrir, o site daqui em cima, tá? geogebra.org, ele não vai ter as funções, então você vai ter que clicar nesse maisinho aqui, ó. Do lado do mais vai estar a entrada, você vai clicar na entrada e vai digitar a função conforme está no caderno do aluno, tá bom? Então, o que fez? Depois que você digitou cada uma das funções, você pode clicar na bolinha à esquerda aqui para aparecer a função, tá bom? Você clica e desclica. Então, vamos começar pela primeira função. Qual que é o legal do GeoGebra? Se aprender a usar o GeoGebra, você tem uma função lá de segundo grau, o que você vai fazer? Tá? Então, lembrando que a função de segundo grau, a lei da função aqui, ela é composta por uma equação de segundo grau. Tá? Então, se eu falei de equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente tinha que fazer lá... A primeira coisa que a gente tinha que fazer era determinar a fórmula de Bhaskara, né? Para saber o valor do delta e determinar o valor do x1 e do x2. Tá? Então, só para lembrar, isso daqui é uma recordação, uma revisão. Então, o que era o x1 e o x2? O x1 e o x2 eram as raízes da equação, tá bom? Na equação, quando eu estou falando aqui, equação de segundo grau. Conforme eu estou estudando função de segundo grau, então só para lembrar, na equação de segundo grau eu vou determinar apenas dois valores para x e na função eu vou determinar infinitos valores para x de acordo com o valor de x que eu escolho aqui. Tá? O x1 e o x2, o que vai ser? Vai ser aonde a parábola vai cortar o eixo do x, tá bom? Então eu vou ter aqui o x1 e aqui o x2. Beleza? Isso a gente aprende lá desde o ensino fundamental, equação de segundo grau. Aí no ensino médio, no primeiro série do ensino médio, que a gente vê a função quadrática, a gente aprende que a fórmula de Bhaskara serve para a gente determinar o x1 e o x2, que é onde a parábola corta o eixo do x, e aprende a calcular também o vértice da parábola. Tá? Porque o vértice da parábola era dado assim, o x vai ser o menos b sobre 2 vezes a, ponto e vírgula, e o y é dado pelo delta, né, menos delta, sobre 4 vezes a. Tá bom? Então, essas são informações que a gente aprendeu lá na primeira série. Nesse ano, o que a gente vai fazer? Só vai analisar o gráfico, tá bom? Então, notem aqui, primeiro gráfico é uma função quadrática de grau 2, porque o x maior, o expoente maior de x aqui é 2, tá? Então ele é grau 2. Isso significa que o gráfico vai cortar duas vezes o eixo do x. Tá? Eu vou ter o x1 e o x2. Ele quer saber só se o desenho do gráfico é com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Nesse caso aqui, ó, o primeiro a gente já pode determinar que é uma concavidade para cima. Tá bom? Agora, qual que é a minha sugestão de trabalhar com GeoGebra? Você manipular a função para ver o que isso interfere. Tá? Antes, no último passo, notem que a função é 3 vezes x ao quadrado menos 5x mais 1. Esse mais 1 aqui, o que ele representa? Ele representa aonde a parábola aqui vai cortar o eixo do y. Tá bom? Então sempre vai ser assim, o número que está sozinho, vamos chamar ele de termo independente.
que ele não depende do valor de x. Então, o termo independente vai ser aonde a parábola corta o eixo do y, tá bom? E o x1 e o x2 é onde a parábola corta o eixo do x. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, a gente sempre vai trabalhar com isso, tá? x1, x2, vértice e D onde a parábola corta o eixo do y. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou manipular. Tá? Antes de manipular, vou explicar as outras. Ó. Deixa eu sair aqui rapidinho. Então, essa é a primeira função. Então, a gente viu que a primeira função é concavidade para cima. Na segunda função, eu tenho a função g de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Tá? Então, notem que os 2x têm mesmo expoente. Então, eu vou resolver. Ó, menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. Vou estacionar aqui minha canetinha. Então, aqui, eu resolvendo aqui menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado, eu vou ter a função x ao quadrado só. Tá? Notem que o número que está na frente aqui do x ao quadrado vai ser 1 e ele é positivo. Ele sendo positivo, ele tem a concavidade para cima, assim como o primeiro aqui. Tá? E assim como o segundo, que a função gx e hx são as mesmas funções. Tá? Então, notem que essa parábola ela não corta o eixo do x, ela somente toca o eixo do x aqui no zero. Tá? Então, notem que aqui do lado esquerdo são os números negativos e do lado direito são os números positivos. Tá? Então, a função está vindo aqui do lado esquerdo, os números negativos. Nesse pedaço aqui, a função ela é decrescente. Ela é decrescente até o zero. E a partir do zero, ela começa a subir. Tá? E ela torna-se crescente. Então, essas são informações importantes. Notem que quando a parábola só toca o eixo do x e sobe, a gente vai falar aqui que o valor do x1 é igual ao valor do x2. Tá? E a quantidade de vezes que a parábola corta o eixo do x está relacionada com o delta. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Vamos focar mais aqui na concavidade. Beleza? E se você for ver, aonde ela toca aqui o zero, ela está tocando aqui, desculpa, o eixo do x, exatamente na origem do plano cartesiano. Então, eu posso considerar aqui que o vértice dessa parábola é 0 e 0. 0 em relação ao eixo do x e 0 em relação ao eixo do y. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Observe uma coisa aqui, gente. A função que está no caderno do aluno é essa daqui, ó. É a linha 2. G de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Tá? Eu resolvendo essa conta, eu vou ter a função h de x que é igual a x ao quadrado. Beleza? Então, olha só. Vou desabilitar a função azul. A função azul e a função laranja, elas são as mesmas, o mesmo gráfico. Tá? O mesmo gráfico para as duas funções. Tá bom? Bem, na terceira função, está no caderno do aluno, essa aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais 5x menos 2. Beleza? Então, vou habilitar aqui o gráfico. Agora, notem que a parábola está abaixo do eixo do x. Tá bom? Então, aqui eu tenho o eixo do y, eixo do x. E notem aqui que ele está abaixo do eixo do x. Tá? O vértice da parábola está aqui. Tudo bem? Notem que ela é um u para baixo. Né? A concavidade dela é para baixo. O que determina se o u vai ser para cima ou se o u vai ser para baixo? Tá? Toda função quadrática eu posso escrever da seguinte forma. Ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá bom? Então, se esse a, que é o número que vai estar multiplicando x ao quadrado, se ele for positivo, igual eu vi aqui na f de x, a concavidade dele vai ser assim, ó, vai ser um u. Se o a for negativo, vai ser um u de cabeça para baixo, concavidade para baixo. Beleza? Então, só para lembrar, o C, o que vai ser o C? É onde corta o eixo Y. Tá? Então, notem aqui que eu tenho menos 2, a parábola cortando aqui o eixo Y no menos 2. Tá bom? Para determinar o vértice da parábola, lembra, eu tinha que fazer menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A.
Então, esse vai ser a coordenada aqui em relação ao eixo do x, e essa vai ser a coordenada em relação ao eixo do y. Tá bom? Aí o que a gente pode lembrar também aqui? No caderno volume 2, a gente via que o valor do c a gente pode determinar através da multiplicação do x1, né, que é a primeira raiz, pela o x2. Beleza? E o valor do b a gente consegue determinar pela soma da primeira raiz pela segunda raiz, e daí eu tenho que inverter o sinal. Beleza? Então, notem que isso é tudo revisão de vídeos anteriores. Beleza? Bem, eu vou apagando. Se você tiver dúvida, você pausa ou você coloca sua dúvida aí nos comentários, tá bom? Então, no caderno do aluno, ele pede para a gente analisar somente essas três. Eu coloquei coloquei mais parábolas para a gente analisar, tá? Então, vou voltar aqui na segunda parábola, que é a x ao quadrado. Notem que é uma parábola com concavidade para cima, porque o x é positivo, o x ao quadrado é positivo, tá? Note que o vértice está em cima da origem do plano cartesiano, tudo bem? Qual que é o gostoso do GeoGebra? É você manipular. E se no lugar desse x ao quadrado aqui, eu colocar o 2 na frente do x ao quadrado, igual aqui, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, que é a função q de x é igual a 2x ao quadrado. Então, notem que eu multipliquei o x ao quadrado por 2. O que acontece? Ó? Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar diferente. Vou colocar um rosa. Então, notem que a função q de x é igual a 2x ao quadrado. Qual que é a diferença de uma parábola para outra? Tá? Então, esse que é o que a gente faz no terceiro ano. A gente só analisa as funções. Então, a primeira aqui é a função x ao quadrado, h de x, né, que é igual a x ao quadrado. E a função rosinha, a linha rosinha, é a função q de x, que é igual a 2x ao quadrado. Beleza? Então, notem que conforme eu multipliquei o x por 2, o que acontece? A linha rosa ela chegou mais próxima aqui do eixo y, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer quando eu multiplicar por 3. Ó. Coloquei aqui, ó, função rx é igual a 3 vezes x ao quadrado. Ó. Tá vendo? Quanto maior o número que está na frente do x, mais, como posso falar, mais próximo à linha da função vai chegando aqui o eixo do y. Tá? Isso considerando porque o eixo do y aqui é a linha de simetria, tá? da parábola. Mas quanto maior o número que multiplica o x ao quadrado, mais fino, vamos dizer, mais fino tá? Vai ficando o espaço aqui dentro, tá? Beleza? Uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, quando eu tenho aqui a função menos 4x mais 5x menos 2, que foi a última função no caderno do aluno, notem que a parábola ela não corta o eixo do x. Tá? Então, se ela cortasse, exemplo, essa parábola aqui, eu ia falar para vocês que eu tenho o valor de x1, vou ter o valor de x2, beleza? E x1 e x2 pertencem ao conjunto dos reais, beleza? Quando a parábola aqui ela não toca ou não corta o eixo do x, quando eu for resolver o Bhaskara dessa função, p de x é igual a menos 4x mais 5x menos 2, eu resolvendo o Bhaskara aqui dessa equação, eu vou encontrar que o delta vai ser menor do que zero. Tá? O delta sendo menor do que zero, quando eu for calcular a raiz quadrada do delta, eu vou ter o delta de um número negativo aqui dentro. Tá? E daí a gente vai ver que não vai ter um número real. A gente tem que entrar no conjunto dos complexos. Tá? Então, essa parábola não vai cortar o eixo do x, porque o x é um número que pertence aos reais. Tá? O eixo do x, representa os números que pertencem aos números reais. E conforme eu vi que o delta aqui vai ser um número complexo, a gente vai precisar dos números complexos para resolver essa parábola, tá? Ela não vai cortar aqui o eixo do x, porque o x1 e o x2, nesse caso aqui, ó, x1 e o x2, vão ser números complexos, tá? Então, só para lembrar, os números complexos são aqueles que a gente tinha como... Deixa eu voltar. Era aquele que a gente tinha como um número real, exemplo, sei lá, 2, mais um número real acompanhado da unidade imaginária. Tá bom?
Vamos dizer que vai ter um eixo imaginário aqui, que vai ter um x1 e um x2, pertencente aos números complexos. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Então, em relação ao delta, eu não ia falar agora, mas aproveitando o gancho, o delta vai ser assim, a gente vai ter 3 opções, tá? Concavidade para cima, cortando 2 vezes o eixo do x, vai ser o x1 e o x2. Tocando o eixo do x e subindo, tá? Eu vou ter o x1 igual ao x2 e ele acima do eixo do x, tá bom? E o x1 e o x2 vão pertencer aos números complexos, beleza? Então, nesse caso aqui, é quando o meu delta for maior do que zero. Quando for resolver o Bhaskara, o delta for maior do que zero, eu já sei que a parábola vai cortar o eixo do x 2 vezes. Nesse caso aqui, o valor do delta vai ser igual a zero. E no terceiro caso, o valor do delta vai ser menor do que zero. Tá bom? Esses 3 casos aqui vão ser quando o valor do A vai ser maior do que zero, ou seja, o A é positivo. Beleza? Agora, se o A for menor do que zero, ou seja, A negativo, o que vai acontecer? A parábola vai ter concavidade para baixo, cortando o eixo do x 2 vezes, ó, x1 e x2. Ou ele vai apenas tocar o eixo do x e vai descer, então ela é crescente, depois ela vira decrescente, e aqui o valor do x1 vai ser igual ao valor do x2. Ou ela vai subir, não vai tocar o eixo do x e vai descer, tá bom? E o valor do x1 e o x2 vai pertencer aqui aos números complexos. Beleza? Então, eu tenho 6 tipos de gráficos com uma função polinomial de grau 3. Agora, o último ponto que eu queria mostrar para vocês é aqui. Peguei uma função, segundo grau, tá? 5x ao quadrado menos 3x menos 2. Bom, como é que funciona essa função aqui, ó? Eu vou ter... Qual que é o legal do GeoGebra? Eu não preciso resolver o Bhaskara para saber o valor do x1 e do x2. É só eu dando um zoom aqui para ver onde que o x1, onde a linha da parábola corta o eixo do x. Então eu vi aqui, ó, que ela vai cortar. Esse daqui vai ser o meu x2 igual a 1, cortou em cima do 1 e ela cortou aqui em cima do menos 0,4. Então eu sei que o x1 é igual a menos 0,4. Beleza? Aí eu só, conforme eu vou aproximando aqui, eu consigo ver o vértice também, ó. Só dando um zoom. Nesse caso o vértice não ficou muito claro, que ele ficou entre duas linhas aqui. Tá? Mas eu tenho que ter uma noção, ó, 0,3, e se eu olhar aqui para o lado, vai estar entre menos 2,4 e menos 2,5. Beleza? Por que eu coloquei essa função? Que eu quero mostrar para vocês a soma e produto. No caderno do aluno, do volume 2, a gente falava assim, ó. Eu tenho aqui o segundo número, que seria a letra C, né? Com uma multiplicação da primeira raiz pela segunda raiz. Tá bom? E o B, que seria o menos 3, ele seria a soma do x1 mais o x2 com o sinal invertido, né? Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Só que antes de determinar dessa forma, o que o caderno do aluno pedia para a gente verificar? Então, deixa eu apagar aqui. O que pedia para verificar? Se o valor do A tinha que ser 1. Notem que aqui o valor do A não é 1, o valor do A é 5. Então aqui o A é 5, o B é igual a menos 3 e o C é igual a menos 2. Tá bom? Se o valor do A for diferente de 1, a gente tem que multiplicar todo mundo, nesse caso, por 5. Então ficou aqui, ó, 5 dividido por 5 ficou 1, vai ser a função de baixo. Ó. Menos 3 dividido por 5 ficou menos 3 sobre 5. E menos 2 dividido por 5 ficou menos 2 sobre 5. Tá bom? Então o que acontece quando eu pego todos os números, o A, o B e o C, e divido pelo valor do A? Tá? O que vai acontecer? Vou habilitar o gráfico para vocês verem. Notem que a minha parábola vai ser uma parábola diferente. Tá? Eu vou continuar tendo aqui uma parábola com concavidade para cima, porque o valor do A nos dois casos são positivos, então vou ter concavidade para cima. Notem que eu fiz? Eu peguei essa função aqui, 5x menos 3x menos 2, e peguei todos os números e dividi por 5. 5 é o número do A. Tá?
Por que eu dividi por 5? Para que o valor do A fosse igual a 1. Beleza? Aí eu obtive a função de baixo. Então, a linha aqui laranja vai ser a primeira função, que está como função t de x. E a linha cinza é a função de baixo, que é a função, já apareceu uma ali, f de x. Beleza? Então isso aqui é um t, não é um f, tá? A laranja é um t, a cinza é um f. Beleza? Então, embora as funções sejam diferentes, lembra que eu falei que quanto maior for o número do a aqui, que é o número que multiplica, vou colocar aqui, ó. A do t é 5x ao quadrado e a do f é x ao quadrado só. Então, quanto maior for esse número, olha só o que acontece, vai ficando mais estreito a linha da parábola, né? Só que quando eu divido tudo por 5, notem que o valor do x1 e do x2 continua sendo o mesmo. Notem que as duas parábolas cortam o eixo do x no mesmo lugar. O valor do vértice muda, mas x1 e x2 continua sendo o mesmo. Tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma função quadrática, onde o a for diferente de 1, por exemplo, na primeira função, eu posso pegar todos os números e vir aqui e dividir por 3. Beleza? Olha só como é que vai ficar no primeiro. Então, no primeiro aqui eu tenho a função 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Vou criar uma nova função. Ó. Cliquei aqui na entrada, vou colocar z de x, eu vou chamar a função de z de x, é igual a 3x ao quadrado dividido por 3, vai ficar só o x ao quadrado, tá bom? X ao quadrado. Menos 5 dividido por 3, x, mais 1 dividido por 3. Opa, dividido por 3. Notem que a última função que eu tenho aqui, deixa eu pegar a canetinha. A última função que eu tenho aqui abaixo, eu criei ela a partir da primeira, dividindo todos os elementos por 3. Tá bom? Notem que o desenho da parábola mudou, mas aonde as duas parábolas cortam o eixo do x, que é o x1 e o x2, continua sendo o mesmo. Tá? É por isso que lá no caderno do aluno ele pede para a gente determinar a soma e o produto, a gente tem que dividir o valor de A, todos os números pelo valor de A. Tá bom? Bem, espero que você tenha curtido aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!